Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Hoje estou eu e o professor Marcos Cristiano. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo a essa história de sucesso. Pois é, boa noite. Oxe, tá aparecendo aí, ó. Branquinho quis aparecer hoje, mas você não vai. Boa noite a todo mundo aí. Estamos aí, um prazer participar deste programa de Rodrigo aí. Vamos conversar. Daqui da Bahia, ó, Branquinho gosta de aparecer, esse menino, rapaz. Mas ele vai ficar quietinho aí, vai. Na hora do senta em cena depois. Tá bom? Okay. Sim, Rodrigo. Desculpa a interferência desse rapaz. Imagine. Ô, Marcos, conta a tua história para nós. Como é que você começou no teatro? Rapaz, me responda uma coisa assim, você já me falou, mas é esse turbilhão de informação, quanto tempo nós temos aí de conversa, de bate-papo? 40. Porque às vezes eu converso demais. Não, nós temos então, 40. Se eu me exceder, você me corta, porque às vezes eu vou entrando assim nas histórias, eu vou viajando, a pessoa tem que me puxar. Não, fique tranquilo. Então é o seguinte, você pede para me contar como é que começou isso na minha vida, né? Então, assim, eu sou do interior, né, da cidade de Itabuna, e, enfim, esse menino tinha uma família com muitos irmãos, né, aquelas famílias de antigamente, né, da década de 60 para trás, era aquele do meu pai, 8 filhos, um operário bancário, né, um homem, um herói, entendeu? Mas nunca fugiu da luta. Então, essa coisa assim, menino junto, né, menino cria. Meu irmão tem um irmão falecido, ele era mais velho, então era comum. A minha mãe dizia assim, em tom de brincadeira, esse menino é doido, só andava no canto e pegava as cascas de banana, e aquela perversidade que a mídia passava da época, nos filmes americanos, que contaminava todo mundo, pegava assim, as piaçadas das vassouras, né, como se fosse flash, pegava as cascas de banana e ficava espetando os índios, né, pouco a pouco. Então, um pouco assim, esse universo, né? E minha irmã, também já falecida, mais velha do que um pouco, colada, Consuelo, então era muito ligado, né? Então a gente curtia muito aqueles filmes, né? Ia no cinema e tal, tinha um ídolo daquela época, era do cinema mexicano, né? Acho que era mexicano, Joselito, aí tinha uma irmã, e a gente ficava fazendo esse teatro no fundo, já desde menino, né? Então, assim, começa aí essa essência, né? E depois eu fui crescendo, né? Mas essa coisa assim do... Sim, rapaz, eu não posso deixar de marcar isso. Foi muito importante na minha vida, um encontro que eu tive, a importância da arte na educação. Eu gosto de citar esse exemplo. Eu estudava na escola municipal em Itabuna, eu fazia, era naquela época, mudou, né? Não me lembro direito, mas era coisa assim, era um ensino fundamental, né? Eu fazia, acho que o 5º ano, 6º ano, enfim. E tinha um professor de teatro, que ele era filósofo, era professor da universidade, na rede municipal, e trabalhava com arte. Professor Nilton Lavente, que deve estar lá no Reino do Céu agora. E eu fiz assim meus primeiros contatos mesmo com técnica, com uma coisa assim não tão profunda, foi nessa época, né? Eu devia ter uns 11, 12 anos, né? E depois meu pai é operário, né? Não tínhamos casa própria, como a maioria dos brasileiros até hoje não se tem, né? Não tem acesso à moradia, nessa questão de habitação. Então naquela época era pior ainda. Então, era um via de dar ideia. Eu venci o aluguel aqui, o dono queria aumentar, já mudava de casa, eu botava as trofas no caminhão, ia, ixi. Normalmente chegava de noite, né? O povo tinha o povo pobre, né? Chega de caminhão. Aí é para esconder as vergonhas, né? Saber o que é que está chegando. Era na calada da noite. Né? Era isso, rapaz, porque nós somos um povo que sempre fomos orientados a ter vergonha de nós mesmos, sabe? Nossa pobreza, né?
há uma elite assim nesse país que ela se instalou desde que esse país foi baixado, né? Desde então nós fomos conduzidos para sermos escravos, operários, né? E ter vergonha da nossa própria força, né? Agora mesmo, o presidente botou para lá com nós nordestinos. Aí quem defendeu assim no contra-ataque apresentou um rol de intelectuais, atores, autores, entendeu? Que está aí, que assim, são campeões no Brasil, né? Então, assim, então, nesse processo, então nós vivemos de del e del. E nisso nós fomos lá, quando na década de 70 mesmo, eu com meus 16 anos, né, que aí já é a idade mesmo de formação, de afirmação, né, já está querendo se transformar num homem, né, em suas próprias ideias e tudo mais. Nesse momento eu fui morar numa comunidade, num conjunto habitacional. Pela primeira vez a gente teve uma casa assim, financiada em 36 anos, um apartamento, né? E aí nesse conjunto habitacional eram 32 conjuntos de apartamento, prédios, né? E tinha uma quadra de esporte. Isso era uma coisa positiva também. Que além do esporte a gente fazia arte lá, né? Então, além de jogar futebol, né, vôlei e tal, a gente aproveitava também e fazia arte. Encontramos um grupo de meninos da mesma idade, né? Naquela época tinha o quê? 16 anos e tal, né? Todo mundo naquela coisa, inspirado pelas ideias revolucionárias, né? Travados pela ditadura, mas ouvindo aquelas ideias, então, da rebeldia, né? Então, nessa década aí foi que realmente eu comecei a tomar gosto assim pela arte, descobri que a arte era importante, que era aquilo que fazia. Inclusive, essa época era muito interessante, porque os finais de semana, aqueles burros, né, os cavalos que trabalhavam, puxavam carroça a semana inteira, os donos proprietários desses animais, que moravam ali no entorno do conjunto habitacional, eles largavam os animais lá para pastar lá à vontade, né? Aí, menina cheia de arte. Então, o que acontece? Aí via aquelas coisas assim de cinema, né, de dublê, e eu era sempre o convocado para isso. A galera dizia, vai, Marcos. Eu, opa! Aí já montava no cavalo e combinava com o cavalo, força de expressão, que aquilo era um burro, né, uma coisa manca da porra. Aí vinha com pressa assim, eu em cima, disse, quando passa assim, faz um som de tiro, né, para uma bala assim. Eu caía e blu, 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 e pronto, saía rolando, era dublê de cinema. Né? Então, e daí foi constituindo isso, né? E você sempre fazia teatro na rua? Hein? Não, aí a arte na rua já foi mesmo assim, quando eu já fiquei adulto, 22 anos. Que aí eu já me bati com um grupo de meninos já mais, digamos, de 18, de 20, tudo mais, que já estava fazendo teatro amador. Né? Mas, como sempre, em todo lugar do Brasil, essa problemática persiste ainda, né? Você não tem um espaço para poder fazer teatro. Né? Quando tem a burocracia, impedimentos e tudo mais. Então, estávamos fazer teatro em rua. E assim como foi. Fazer teatro na rua? Como é que começou esse projeto na tua vida? Não, o teatro de rua a gente fazia, né? Mas, assim, quer dizer, em verdade, começou da gente fazer teatro, fazia aqui. Eu fazia já na comunidade, essa comunidade que eu morava, né? Eu sempre organizava, eu escrevia peças, né? Porque sempre tinha, assim, as festas, né? Em comunidades. Dia das crianças, dia dos pais, das mães, gincanas. Então, nesses eventos, já escrevia peças de teatro. Né? Mas era uma coisa assim, brincadeira, né? Não era muito séria, não, sabe? E aí já tinha uma certa, digamos, eu já tinha uma certa intimidade com essa forma de fazer esse teatro fora das quatro paredes, entendeu? Do edifício teatral, onde tudo acontecia ali à vista do público, né? Mas eu não tinha consciência nada daquilo, eu não tinha nenhuma teoria sobre teatro, não conhecia nada. Eu fazia assim na espontaneidade, sabe? Coisa. E, enfim, e aí começamos a militar no movimento de arte, com poetas, enfim, e a gente recitava poesia e resolveu montar teatro. Né? E, a princípio, a gente fazia uns teatros, fazia em todo lugar, fazia em sala quando dá, fazia,
Até que na década de 80, né, 86 mais ou menos, chega na cidade. Não, primeiro veio Jurema Pena. Foi inclusive o elo de ligação para eu conhecer a Ireza. O Jurema Pena tinha um projeto aqui, mas isso foi tempo depois, né? O meu primeiro momento com Jurema Pena foi quando ela foi em Itabuna. Tinha um projeto que ela criou, né, chamado Projeto Chapéu de Palha, que era para resgatar as manifestações, resgatava o histórico e as manifestações culturais desaparecidas ou em via de desaparecimento. Né? Então ela chega em Itabuna e foi contar a história, porque o objetivo do projeto também era você assim resgatar também a memória. Né? Então sempre gerava um texto, né? Contava a história do lugar, da sua gênese até aquele momento, né? Século datado. E aí ela foi dar essa oficina lá em Itabuna, né? Aí a gente, todo mundo, várias pessoas foram tomar essas oficinas e fazia assim isolado, era um grupo, participar de um grupo aqui, outro, uma pessoa chamava, a gente estava assim, arroz de festa, queria fazer, entendeu? Não tinha dinheiro, não tinha nada, era o prazer, diletantismo puro. E finalmente chegou uma gestão na prefeitura que se instalou, um camarada chamado Baldo Dantas, que aí, nesse momento, foi um momento que a cidade teve uma revolução cultural, né, década de 80. Estou até para escrever esse capítulo dessa história, que isso foi muito importante, um fortalecimento da cultura, nessa coisa. Então, essa chegada de Jurema deu-se nesse período, e com Jurema desencadeou. Jurema ela foi contemporânea de Mário Guzmán, né, que é o primeiro negro formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal, e que nós, lá de Itabuna, e um pessoal de Deus também, tivemos a sorte e o privilégio de sermos discípulos, sermos alunos. Então, Mário Guzmán chegou em Itabuna, a gente com aquela velha problemática de não ter um espaço para fazer teatro, porque ele chegou para fazer os trabalhos para a prefeitura. Então, tinha um evento, não sei o quê, aí juntava aquele funcionário de prefeitura, aquelas porras loucas, né, pessoas interessadas, descompromissadas, aqueles elencos enormes, imensos, 40 pessoas, uma loucura, entendeu? Tinha aquelas meninas, né, e aqueles meninos, né, que iam para lá só para fazer pose e davam uma raiva da porra aquilo que você queria fazer, mas fazia parte do jogo, né? E até que foi assim, foi tendo um filtro, sabe? Aquelas pessoas que eram mesmo do teatro, elas foram, com esse encontro de Mário Guzmán, elas foram se aglutinando, até que ele montou um grupo, chamado Grupo em Cena, que era formado por mim, por Jackson Costa, por Carlos Betão, Alba Cristina, Marcelo Augusto, Marco Wilson, enfim, era isso, 5 pessoas. E aí nós começamos um processo louco mesmo nessa cidade, né? Fizemos assim mesmo, até que a cidade... E Mário tinha um negócio com ele que foi importante, esse encontro com Mário. Primeiro Junema, mas de passagem, assim. E Mário disse assim, ó, vocês é muito talento para ficar aqui, tem que ir atrás da técnica. E a técnica está na escola de teatro lá na Universidade Federal da Bahia. E assim foi feito. E assim... Quantas peças você escreveu? Hein? Quantas peças você escreveu? Rodrigo, formalmente, assim, que pode ser considerado, né? Bom, do Projeto Chapéu de Palha, mesmo esse que eu estou falando, que eu comecei como aluno no Projeto Chapéu de Palha, né? Aí estabeleci esse contato com Jurema, e Jurema já sentiu, não só em mim, mas naquele grupo que eu estou dizendo, né? Que ela sempre dizia assim, poxa, se saiam daqui, porque a cidade é muito pequena, sabe? Todas as cidades, né? Cidades dos grandes centros, assim. Aí, enfim, eu fui trabalhar nesse projeto, escrevi alguns textos desses também do Projeto Chapéu de Palha, né? Mas, digamos que era um texto sob encomenda esses, né? Mas por uma escrita espontânea, escrevi alguns, inclusive nesse meu manual básico para teatro de rua aqui, ele tem uma coletânea que tem uns 4 textos meus que eu escrevi para teatro de rua, mas tem alguns outros também que eu escrevi que não estão aqui. Eu diria para você, para responder pragmaticamente assim a sua pergunta, eu teria em torno de 10 a 12 textos. Inclusive, tenho textos que eu fiz, oficinas que eu fiz
no teatro fechado, por exemplo, em 1999, aqui tem um lugar que Castro Alves nasceu, morou, enfim, ele morou aqui no Solar Boa Vista. Eu fui dar uma oficina lá para a comunidade e aí resolvi montar a história de Castro Alves. Então, eu escrevi, fiz uma adaptação, né? Peçonha de Amor, que eu contei a história dele, um texto lindo, foi ótimo, maravilhoso. Mas a maioria eu fiz para a rua mesmo. Né? Inclusive, tem um deles que é muito incrível, eu gosto muito dele, que é a história. Inclusive, esse texto ele surgiu porque assim, a Petrobras, né, procurou um grupo para montar, ela queria fazer um trabalho nas refinarias, enfim, nas coisas. Né? Então, queria um texto assim, que não fosse didático, mas fosse artístico, mas tivesse um conteúdo, né? Que tratasse dessa coisa da união. Você conhece uma piada que diz assim que os órgãos do corpo humano, né? É famosíssimo. Aí assim, o coração diz, não sou eu porque faço isso, cérebro, vai todo mundo cortando sua importância. Aí veio o seu furico, entendeu? Disse, muito bem, tá? O de Cassim desprezado e tudo mais, né? Porque esse camarada que nos contratou dizia o seguinte, que quem trabalhava na diretoria, né, da refinaria, naquela parte do escritório e tal, não sei o quê, se tirava de bacana, né, andava de salto alto. Mas a galera que trabalhava no refino do petróleo nele, metia a mão no óleo, era desprezado, né? Eu digo, porra. Aí eu criei um texto chamado Um por Todos e Todos por Um, né? Que era a história, assim, a discussão, né? Que era para escolher quem era o mais importante. Aí cada um fazia a sua plataforma, né? Aí pronto, já estavam para decidir, aí chega ele abuzinando, né? Todos, hein, professor? Desses textos todos que você escreveu, teve algum assim que você possa falar para nós assim, esse me marcou para caramba? Qual foi? Olha você, Rodrigo, estava assistindo aqui um vídeo de Jorge Amado, foi feita uma pergunta para ele. Jorge Amado tem 4.000, quase 5.000 personagens. Aí perguntam para ele, né? Desses 5.000 personagens quase seus, Jorge Amado, qual é assim, o que você mais... Aliás, não, e fizeram um recorte dos femininos, né? Dos personagens femininos. Qual é desse assim? Ele disse, eu não posso ter um preferido, porque são como filhos, entendeu? Então, cada um no seu tempo. Um que me deu muito prazer mesmo foi um que eu fiz, uma adaptação, um texto que eu criei, chamado Vai Trabalhar Preguiça. Esse foi ótimo, excelente, fim na rua. Eu tive, assim, um apoio, em parte, né, um apoio para montar esse espetáculo, eu montei, inclusive concorremos até um prêmio Braskem de teatro, um prêmio importante aqui na Bahia, né, correndo por fora. E fomos prejudicados porque uma dessas pessoas, né, da elite, da arte, que estava lá na comissão avaliadora, né, aí era na rua, era no Pelourinho, era de tarde, esse lugar de negro, né? Sabe? Esse preconceito. Aí não foi, prejudicou o nosso espetáculo, mas Um por Todo vai trabalhar preguiça, porque eu fiz ele baseado, né? Eu fiz uma adaptação baseado no... que já tiveram várias adaptações, várias inspirações, que é Médico por Acaso, Médico à Força de Mulher, né? Inclusive, é isso. Aí nós fomos para... Aí eu me senti assim bacana nesse dia, viu? Porque você ir com... Foi 2 momentos assim que o teatro de rua me deu um prazer. Mas não por essas coisas idiotas, sabe? Digamos assim, porque o tempo todo você vive numa guerra, sabe? Assim, as pessoas falam do teatro popular, da cultura popular, mas você percebe que isso é só, digamos, é uma falácia, sabe? Porque quando você vai ver a prática, é diferente. Então, esse texto foi que me deu um prazer imenso, e teve um outro também, que foi esse de Vai Trabalhar Preguiça, que era muito engraçado. E ele, inclusive, ele tem até no YouTube, né? Porque ele tem uma coisa assim que
esse espetáculo ele era mágico, porque ele tinha assim um cenário, ele tinha um cenário único que era uma coisinha lá que a gente fazia, e ele se transformava, né, de ambientes e tal. Inclusive a TV foi até lá, fez uma matéria com a gente e tal. Aí fomos indicar esse prêmio. Isso ele tem quanto tempo que você escreveu ele? Ele é dessa época aí, acho que, não sei, já tem bom tempo. Bom tempo. O Vai Trabalhar Preguiça? Isso. Esse Vai Trabalhar Preguiça, foi em 2011. Já temos 11 anos. É muito difícil, Rodrigo. Olha, você me faz lembrar o seguinte: eu vejo as pessoas falando das dificuldades, né, que os fazedores de arte, e quando você faz um recorte assim, para as artes populares, né, o teatro popular, o teatro de rua, você vai ver que esse problema é imenso, o hercúleo. Só um exemplo, no teatro de rua aqui. Quando eu cheguei do interior, eu fazia parte desse grupo lá na década de 80, nós montamos uma peça, era Viva Praça Viva. Nós ganhamos prêmios em Festival em Feira de Santana, Festival em Ilhéus, né? O espetáculo e atores ganhou esses prêmios, né? Então, nós viemos aqui para um festival e ainda assim, não era muito incipiente essa coisa do teatro de rua, né? E nós fomos fazer isso, entramos nesse processo, desencadeamos um processo, assim, um novo movimento de teatro de rua, tanto que se criou o movimento de teatro de rua da Bahia, naquilo. Com isso, a consequência foi que no ano de 2002, nós conseguimos que a Assembleia Legislativa aprovasse uma lei que cria o Teatro de Rua da Bahia. Para quê? A gente queria no formato de uma autarquia, desculpe, para que ela executasse as políticas públicas para o teatro de rua. Esse, inclusive, foi uma proposta, um projeto do deputado Zilton Rocha, que era do PT, que na época era oposição, que o grupo de Antônio Carlos Magalhães, né, e tal, essa galera, era do poder, né? Então, ele conseguiu aprovar esse projeto. E o mais inusitado dessa história, né, o mais paradoxal, é que isso foi em 2002. No ano de 2007, o PT assumiu o governo da Bahia. Já está instalado até hoje. Inclusive, isso é muito grave. Sabe o que acontece? Essa lei precisa de regulamentação. De 2007, quando Jacques Wagner se instalou no governo, que Márcio Meirelles era o secretário de Cultura, que o movimento de teatro de rua da Bahia vem buscando regulamentar essa lei, porque fazer teatro é difícil, fazer teatro é quase impossível. É um trabalho heróico. E ainda é perseguido pelas próprias pessoas da classe artística. Não é brincadeira, não, viu? Então, quando você ganha assim, agora mesmo em 2017, eu fui a Ilhéus com um novo espetáculo, o Show do Brasilino, que eu estou com ele. Agora estreei esse espetáculo em 2015. Ele é baseado, oi, vem para cá, vai para lá. Eu estou até com o figurino de Brasilino. De 2015 para cá, eu estou com esse espetáculo, Show do Brasilino e os bonecos amestrados. Porque são Como é que é esse espetáculo? Como é que tá sendo o comentário das pessoas com esse espetáculo seu aí que você está falando agora de 2015? Ele... É isso, a gente vive aqui numa proposta, num processo louco aqui, né? Não é discriminação, é verdade, sabe? Assim, é o que eu estou lhe dizendo. Até a própria classe teatral não valoriza o seu trabalho, porque já aconteceu até, não nesse episódio, mas em outros episódios, e as pessoas passarem assim, encontrarem você na praça e tratarem você com desdém, sabe? Então, isso se reflete quando você participa de um edital. Olha só, a minha última formação, meu último título acadêmico é mestrado em artes cênicas, no curso que é considerado, tem uma das melhores notas do Brasil, que é o mestrado, Programa de Pós-Graduação de Arte Cênica da Universidade Federal da Bahia. No entanto,
eu cheguei a duvidar da minha capacidade. Até que um diretor da Fundação Cultural me revelou, porque eu participo da edital. A única forma de você manter um espetáculo, né, principalmente de rua, porque tem mecanismo de produção diferenciado, é você ter um mecenas, ou da iniciativa privada ou do Estado. A iniciativa privada não me interessa, porque aqui em Salvador, inclusive, acontece um problema sério. O Poder Público Municipal, a Fundação Gregório de Matos aqui, isso é sério. Sabe o que ela faz? Ela gastou R$800 mil para montar um espetáculo, um negócio chamado Fábrica de Musicais. Montou esse musical que durou apenas uma semana, um final de semana. No entanto, o Movimento Teatro de Rua tinha apresentado uma proposta, era R$40 mil. Ele pagou 800 para um espetáculo que durou um final de semana, ok? E o Movimento Teatro de Rua tinha apresentado uma proposta de fazer de R$40 mil para fazer 20 oficinas de teatro nos bairros de Salvador. Mas não aconteceu, sabe por quê? Porque nós temos uma cultura elitista. Pode observar, mesmo nos governos que são progressistas, né? Quem está instalado lá nos gabinetes é a elite, entendeu? E a gente tem prova disso aqui. Eu, particularmente, posso falar isso com propriedade, que eu já vou fazer agora 40 anos de teatro de rua. A única vez que eu consegui uma benesse, esse livro meu aqui, Manual Básico para Teatro de Rua, que ele foi publicado em 2005, por uma benesse de um camarada, foi meu professor do mestre. Professor, você tem quantos livros escritos até hoje? Eu tenho dois de teatro de rua. Um, em verdade, é uma cartilha, que essa cartilha eu fiz em 1994, porque eu dava oficinas pelo interior da Bahia, né, no projeto Chapéu de Palha, e o problema é que nós não temos nenhum horizonte teórico, nenhuma biblioteca, nada. A maioria das cidades do interior não tem nenhuma biblioteca. Então, você não tem muita referência. Então, quando eu ia dar essas oficinas, os alunos, né, eles queriam alguma coisa, algum embasamento teórico para poder fazer como era, porque os elementos básicos, né, do teatro, né, é o corpo, a voz, né, essas coisas todas. Então, eu preparei uma cartilha que você já dava porque também essa cartilha, eu já estava entrando na escola de teatro, eu estava estudando na escola de teatro, então fui repassando um pouco desse conhecimento, né, que já era o mínimo nessa cartilha. E aí eu entrei na escola de teatro, porque lá em Itabuna, no ano de 1986, eu havia feito, no ano de 1980, 79, eu fiz um concurso público. Eu era funcionário público federal. Em 1979. Quando foi em 1986, eu pedi minha exoneração e me piquei para Salvador, porque fui contaminado por esse germe, né, positivo assim, da arte, do conhecimento científico, e me piquei para Salvador, né? Então, eu queria buscar esse conhecimento. Então, eu comecei a repassar essas informações assim, nessa cartilha de 1992. E ingressei na escola de teatro, eu fiz parte do curso livre de 1990, em 1991 eu ingressei na escola de teatro. O mais inusitado, já era um homem velho, né? Em 1990, já tinha 30 e poucos anos. Diferente daquela meninada que eram meus colegas. Eu tinha família, eu tinha 2 filhos, né? Tinha compromissos no interior e tudo mais, então precisava me virar. Meu curso demorou 10 anos. Agora, eu consegui me formar em 2002. Aí sim, só para concluir. Então, em 2002, quando eu me concluí o curso, minha formação acadêmica na escola de teatro, e me formei professor de teatro, né? Eu entrei como bacharel, fiz direção, fui aprovado na aptidão e tudo mais. No meio do curso, um professor fantástico, meu amigo da escola de teatro, era responsável pelo curso de licenciatura, dizia assim: Marcos, você anda dando oficina de teatro pelo interior aí, um dia vão lhe proibir disso, e é bacharel. Por que não muda a licenciatura? Eu digo: professor Sérgio Farias, obrigado, inclusive, publicamente agradeço a ele, porque eu mudei e isso também abriu novos horizontes, novas perspectivas na minha vida. Inclusive, assim que eu saí da universidade, em 2002, eu fiz um concurso público para professor municipal na área de teatro e passei. Estou professor até hoje nesse processo, entendeu?
Então, e esse livro, né, o manual básico, ele foi decorrente disso. Assim que eu terminei, em 2002, terminei isso, eu disse, pô, é hora de ampliar a cartilha. Aí eu disse, mas uma cartilha é muito... Aí eu fiz um manual básico para teatro de rua, né? Que ele é um... Como é que foi a aceitação do povo? Desse livro aqui? Isso. Eu consegui aqui, através do professor, já é finado, né? Agradeço também profundamente. Ele era presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia, era meu professor na escola de teatro, né? Ele é, inclusive, Armindo Bião, né? Quero deixar registrado, ele aqui, introdutor aqui no país, né? Ele é inclusive, nos percussores no mundo do estudo da etnocenologia, entendeu? Essas questões todas aí, assim, que essas coisas primitivas, né? Não seria nem primitiva, né? Me falta o termo assim, mas da arte em si, dessas manifestações, né? Então, quando ele estava na presidência, eu fui lá falar com ele, eu já estava com esse material pronto e tudo mais. Tem a apresentação, inclusive, que já foi diretora da Escola de Teatro, a professora Eline Benício, né, esse livro, que muito me honrou também. E é isso. Então, esse livro eu consegui 1000 exemplares com ele, e ele tem um fato inusitado, se me permite, né? 1000 exemplares. Esse livro, ele foi... Sabe qual era a característica dele? Ele era distribuído. Porque o argumento que eu usei lá na fundação para ele ser publicado, entendeu? Eu deixei lá uma cota para a fundação, acho que foram 30% do 300 livros, e 700 eu fui. E fui por aí afora. Eu recitava um poema e anunciava. Às vezes eu vendia o livro, né? Uma contribuição simbólica, assim, porque eu precisava comer. Eu ia para Brasília, em Brasília, inclusive, com esse livro aconteceu um fato inusitado. Uma conferência latino-americana. Aí eu lá, sem uma grana no bolso, só tinha livro, né? Uma dificuldade, muita gente vendendo tudo, eu disse, preciso fazer um diferencial. Aí, na hora do almoço, todo mundo armaram uma lona lá, um circo gigante onde tinha um almoço, naquela refeição coletiva. Aí mirei assim, 2 mastros. Eu digo, já sei. Eu tinha uma sacolinha que eu andava sempre assim, minha sacolinha leva meus livros, né? Que eu fazia uma abordagem. Aí eu entrei correndo, fiz uma performance, entrei correndo, não, e fui subir no macho, né? Não. Eu fui ao alto, fui à lona, fui na lona lá, não. Não é um suicídio, é um anúncio de um livro, é um artista da Bahia, um fazedor de teatro de rua, contribua e tal, não sei o quê. Rapaz, se eu tivesse levado mais livro, eu tinha vendido tudo. Deu certo. Nossa! Estabeleci também vários contatos nisso, né? Assim, apareceram outras oportunidades. E esse livro, o que aconteceu com ele, né? Depois que eu publiquei ele foi publicado em 2002, aí, 5 anos depois, ele foi esgotado logo rapidamente. Nos 2 primeiros anos, ele esgotou-se, né? Porque eu dei e tal, fiz questão disso. E fiquei o tempo todo pleiteando republicar. Aí, essa coisa de órgão governamental, né? Que você fica de acordo com a vontade do governante. Então, aquele professor já afinado, o professor Birotan Castro, né, assumiu lá a Fundação Pedro Calmon, que é responsável pela parte da publicação de livros, e eu fui conversar com ele. E disse, professor, esse livro aqui, ele foi feito 1000 exemplares aqui pela Fundação Cultural, e eu gostaria de imprimir, fazer uma reimpressão dele, 1000, mais 1000, tal, porque o livro ele tem boa aceitação, né? Quem não sabe, não tem um horizonte teórico, não sabe por onde começar, entendeu? Tem dificuldades assim de espaço, de tudo. Esse livro é o básico para ele. Inclusive, esse livro, falei para ele, esse livro, se o senhor pesquisar aí, ele vai estar inserido em várias bibliografias aí, de vários cursos de teatro pelo Brasil afora, universidades particulares e tudo. Aí ele virou para mim, assim, ele estava naquela mesa ampla dele, naquela cadeirona dele, um gabinete maravilhoso, naquele ar-condicionado, cheio de livros. Atrás, uma estante cheia de livros, de ponta a ponta. Aí ele virou para mim e disse, Marcos, é realmente interessante o seu trabalho, mas, no momento, a política nossa não é reimpressão, a gente quer autores novos. Aí, eu sempre fui ousado, né? Por isso que, talvez, as pessoas que são diretas, elas não são queridas, né?
Mas, enfim, Aí ele disse para mim, ele disse para mim o seguinte, assim, aí disse, não, aí eu só para fechar, eu disse assim, professor, obrigado. Agora, quer dizer, o senhor prefere esses livros assim, estáticos aí, só para enfeitar a estante. Porque esse livro aqui, professor, eu falei para o senhor, 1000 exemplares que o poder público investiu, já esgotou-se. E ele tem demanda, é para fazer a mesma coisa, ó, é fazer circular. Mas, enfim, né, são coisas assim. E até hoje eu ando pleiteando, só que agora eu não tenho mais interesse em fazê-lo dessa maneira. Eu quero ampliar, mesmo porque terminei o meu mestrado, né, estudando no teatro popular, o projeto Chapéu de Palha que eu trabalhei, então tenho conteúdos e eu pretendo ampliar isso aqui, fazer uma abordagem mais sobre o teatro popular. Eu queria que você falasse para nós, agora a gente está caminhando para o nosso final aqui do nosso papo, sobre os poemas dublados. Como é que começou esse projeto? Rapaz, é o seguinte, os poemas dublados é uma brincadeira que eu estou querendo fazer. Né? Assim, eu descobri um programa que, em verdade, é meio assim, passatempo, sabe? Essa coisa, essa inquietação do criar, né? Então, coisas assim que eu posso fazer. Então, eu descobri um programa aqui, um aplicativo chamado Reface, né? Então, você coloca a cara de pessoa, não sei o que e tal. E uma última versão, ele trouxe uma versão que você pode pegar imagens estáticas e fazer movimento na boca, né? Então, a princípio, eu experimentei eu mesmo fazer, né, no aplicativo. Ele tem um problema que é a limitação dele. Eles fazem só dublagem de 15 segundos. Quando são textos longos, tem que fazer várias partes, né? Então, eu estou assim, mirando mais ou menos, aí determinei fazer em 1 minuto. Né? Porque eu posso fazer 4 montagens. E aí nasceu isso, né, com essa brincadeira, sem uma preocupação, assim, não tem caráter comercial, né? Por isso que eu... Inclusive, uma amiga nossa aí, que é a Ireza, como é que eu acho que é Eliane, alguma coisa dessa, ela administra uma página, e ele comentou com ele que ele gostou, a Ireza gostou muito dessa... As pessoas têm gostado de uma modo geral, né? Inclusive quem faz. Eu convidei umas amigas e uns amigos, e ele acha incrível, assim, porque a boca abre no tempo certo, né? Tudo sincronizado, né? Ficaram encantados, né? Dando vida aos mortos. Um chegou a me dizer isso, né? Que só paguei gente morta para fazer isso, né? Uhum. E por isso que o nome é dublado, que usa a imagem da pessoa, mas não é a pessoa falando. É igual um filme que você assiste, né? Tem lá Nicolas Cage, né? Ou sei lá, Paul Newman falando, mas o dublador é aquele cara daquela voz aveludada e tal, né? Então, é isso. Aí ela fez uma preocupação dizendo assim, não, mas a questão dos direitos autorais, eu disse, a Ireza, é o seguinte, eu não estou preocupado com isso, não. Sabe? Porque, assim, eu não tenho uma... E ela fez até uma referência falando o seguinte, que a família de, acho que Cecília Meirelles, se retou com Fagner, proibiu Fagner, porque Fagner pegou uma letra de Cecília Meirelles, musicou e tudo mais, botou boa parte dele, outra parte de Cecília, e a família proibiu. Aí a nossa amiga, ela ficou assim meio... Aí refletiu assim, disse, pô, mas ele acrescentou quase que a totalidade, 70% é dele e tudo mais. Mas depois eu estava repetindo, a diferença aí desse caso de Fagner para o meu caso, sabe qual é? Uma coisa só. Fagner, apesar dele ter essa licença, ele fez isso com um intuito financeiro, comercial, né? Que não tem esse objetivo disso. Então, assim, se alguém questionar isso, ok, sem discussão, tira do ar, vai processar, sim, onde é que eu ganhei dinheiro? Eu até tenho uma contrapartida porque eu resgatei uma pessoa que estava morta, entendeu? Porque a arte ela é transitória, né? E Bauman, né, esse filósofo da modernidade, ele diz assim, nós estamos vivendo essa modernidade líquida, que o Paralama do Sucesso... É Paralama? O Titãs. Isso. Titãs tem aquela música, a última banda do último tempo, não é mais essa daqui. É alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então é tudo muito passadeiro, é fluido. Né? Então é isso. Eu vou... Inclusive, vou pegar uma sugestão
estou querendo ampliar isso, desdobrar em outras coisas. Ela até, essa amiga, né? Ela fez essa coisa, disse que até ia fazer uma pesquisa. Eu até mudei, vou agora fazer uma série, são poemas de domínio público. Os poemas dublados, agora de domínio público. Para não ter, para ficar bem à vontade, entendeu? E convidar mais gente. Professor, eu queria te agradecer aí a sua gentileza de ter participado aqui conosco e quer deixar alguma mensagem para as pessoas que querem fazer teatro, que estão começando nesse teatro, nessa coisa da arte aí, para nós fechar? Professor, fica à vontade. Duas coisas, eu vou dizer isso e gostaria de fechar com um rap poema meu. Por favor. Ode a velhice. Mas, assim, as pessoas que querem fazer teatro, querem iniciar isso, né? Primeiro que é uma coisa que só faz quem está afim, né? Se a pessoa tiver esse talento para isso, né? Essa disponibilidade, né? E depois é isso. O que se fala do teatro, a dificuldade, né, da arte, é verdadeiro, né? A gente já entra sabendo disso, né? Mas vale a pena. Isso aí a gente sofre, né? A gente gosta. Mas é isso, vale a pena, né? E, Rodrigo, para encerrar, eu vou recitar um poema. Olha, ele está até aqui na capa. Esqueci de dizer. Lancei esse livro alternativo aqui, ele é todo artesanal. Diário de um Pássaro em Voz Ante e outros poemas líricos, entendeu? Eu lancei ele em 2004. Ele é alternativo. Eu que fiz ele todo, assim, imprimi, encadernei, entendeu? E fui pedindo a capa artesanal, foi impressa em xerox de laser e tudo mais. E ele está aqui, ele ilustra aqui, é o rap poema. Olha a velhice, que esse poema nasceu assim, um velho segurando o olho e disse, pô, o mundo acabou. Então, vamos lá. E aí eu recitava ele na rua, quando eu recito na rua, tem até vídeo no YouTube, eu peço a pessoa para fazer o coro para ficar parecendo aquelas coisas de caixa de... Então, aí ela é o seguinte, que ela tem um ritmo, cara de maracujá. Aí eu peço às pessoas para repetirem, né? As pessoas repetem. Aí isso é lindo na praça. Cara de maracujá, cara de maracujá, cara de maracujá. Velho, é isso que você é? Velho, é isso que você é? Velho, é isso que você é? Mas os velhinhos que hoje andam devagarzinho, fizeram greve, revolução, deram porrada, gravata, enforcaram muitos colarinhos. E hoje, nas filas, feridas da vida, morrendo aos pouquinhos, são assaltados aposentados, senhores decentes, tratados de fraquinhos. Cara de maracujá, cara de maracujá, cara de maracujá. Velho, é isso que você é? Obrigado. Maravilha. Obrigado, professor. Valeu, Rodrigo. Um prazer participar aí. Viu? Você quer deixar alguma indicação aí registrada aqui no vídeo para um programa futuro? Eu vou ver aí. Nainara, né? Eu vou ver se ela pode. Mas ela anda viajando também para o interior, tem essa dificuldade aí. Né? Mas é uma pessoa boa. Tem um camarada também lá de Trabuna, Valmir do Carmo, também. Posso falar com ele. Ele é ativista ambientalista, poeta, enfim. Trabalha com a questão da cultura negra, enfim. Entendeu? Professor Marcos Cristiano conosco, quero deixar um beijo a todos, muito obrigado por terem acompanhado e se inscrevam, compartilhem, deixem like. Um beijão a todos, obrigado, até uma próxima. Adeus, adeus, nós vamos embora, chegou a hora da nossa partida. Adeus, adeus, amor. Eu sou artista, então vendo. Oh, tchau, Brasil, professor. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida com
confia que vai clarear. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.